Oi, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma história linda que tem na Bíblia, que é a história do rei Salomão. É uma história bem conhecida, que fala o seguinte, que o rei Salomão era o sucessor do reinado de Davi, o seu pai. Só que Salomão não era o filho mais velho, e ele não era para ter sido nomeado rei, mas ele foi escolhido e nomeado e ungido por Deus para ser o rei daquela nação. Só que agora tinha um problema. Salomão não tinha experiência para administrar aquilo tudo. E ele simplesmente foi fazer o quê? Foi apelar para buscar sabedoria. E ele pediu ao Senhor. O Senhor lhe perguntou: o que você quer? O que você quer que eu faça para você? Eu quero ter sabedoria, Deus. Olha só o tamanho da inteligência desse homem. Ele poderia muito bem ter pedido poder, dinheiro, autoridade. Mas não, ele preferiu ter sabedoria porque ele sabia que naquele momento é o que ele mais precisava. E Deus deu a ele sim. Tanto que até hoje ele é conhecido como o rei mais sábio que já existiu na face da terra. Tanto que naquela época os reis, os grandes poderosos, vinham até Salomão pedir informações e orientações sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre todas as áreas, porque realmente ele sempre tinha uma palavra para orientar esse povo. E uma das histórias mais interessantes que aconteceu durante o reinado de Salomão foi a história das mulheres que tiveram filho. Duas mulheres, cada uma teve um filho, e durante a madrugada uma delas deitou sobre o seu filho e o matou. Rapidamente ela foi lá e trocou esse filho. Pegou o filho vivo e colocou lá o filho morto. Ao amanhecer, a mãe do filho vivo reconheceu que aquele filho que estava morto não era o dela. Então começou aquela questão, aquela confusão, e foi chamado o rei para decifrar, para decidir essa sentença. Como Salomão era um rei muito sábio, simplesmente o que ele fez? Mandou pegar a criança que estava viva, colocou diante da mãe, das mães, diante do povo, pegou um facão, uma espada, e disse assim: vamos fazer assim, vamos dividir essa criança ao meio, dou um pedaço para cada uma de vocês, e assim a gente termina o problema. Rapidamente a mãe verdadeira gritou: não faça isso não, rei, dê a ela, eu prefiro que dê a ela. Na mesma hora, Salomão descobriu que a verdadeira mãe era aquela que pediu para não matar. Então, assim, havia muitas situações constrangedoras, complicadas, tanto quando a gente lê lá em Eclesiastes, você vai ver muitos conselhos dados por Salomão. Conselhos lindos, que podem nos servir, que podem nos ajudar. E outra coisa eu quero dizer para você, nós nunca devemos limitar a Deus sobre as coisas que nós necessitamos. Às vezes a gente fica tão amedrontado com a situação que nós estamos passando e nós colocamos Deus diante de coisas tão pequenininhas, situações tão pequenininhas, e esquecemos que o nosso Deus, ele é além do que pedimos ou pensamos. Uma referência muito linda que tem na palavra do Senhor está em Jeremias 33:3, que diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então muitas vezes nós estamos parados em situações tão pequenas que aparentemente para nós são tão gigantes, mas porque nós não nos posicionamos e pedindo ao Senhor sabedoria. Quando você for orar, peça sempre ao Senhor: Espírito Santo, me deixa ver, ouvir e sentir, porque Ele é assim, Ele é além do que pedimos e pensamos, e Ele é o nosso ajudador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Lembre-se que Deus é além do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe.